Abra sua Bíblia comigo em Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Um pouquinho para frente, Mateus capítulo 5, verso 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída na montanha, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, prometo que a última. Abra sua Bíblia no Salmo 84:11. Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém. Irmãos, existem algumas coisas colocadas no texto de Malaquias que eu quero chamar a atenção. Mas antes eu quero contar um caso que eu vi essa semana e ela disse a uma mulher, uma moça que viaja bastante para fora do Brasil, tem uma carreira que pede isso, e ela me disse que uma vez chegando na Europa, o clima surpreendeu, esperava que fosse um clima melhor e fez muito frio. E ela havia combinado um passeio para as montanhas, para um chalé, e subiu com as pessoas com quem ela estava hospedada, mas de repente o clima ficou pior. À medida que subiam a montanha, começou a nevar muito e a coisa ficou muito ruim. E ela disse que quando desceu do carro e pôs o pé se molhou em alguma coisa e imediatamente ela sentiu o seu pé começando a endurecer. Ela começou a ficar apavorada. Ela disse: eu nunca senti algo tão rápido, como um peso, alguma coisa que... Eu custei entrar dentro da casa, e entrando na casa, ligamos todos os aquecedores, os recursos que a casa tinha, e dessa forma eu coloquei o meu pé bem próximo de um dos aquecedores, e gradativamente aquele quase congelamento do meu pé foi se revertendo, e depois de um tempo eu senti o conforto de ter circulação novamente normalizada. Interessante isso, né? O Salmo diz que o Senhor é sol e escudo, o Salmo 84. O Senhor é sol e escudo. E lá em Malaquias diz: e todos verão a diferença entre o que me serve e o que não me serve, entre o ímpio e o justo. Diz o Salmo para nós que bem nenhum faltará aos que andam na retidão, aos que são retos, não se desviam nem para um lado nem para o outro, mas fazem aquilo que lhes é devido, têm de fazer, e eles cumprem as suas obrigações para com Deus. Bem nenhum. Perceba que não fala de bens. Nós estamos muito acostumados a entender a bênção do Senhor materializada em bens, mas o Salmo diz: bem nenhum. O Senhor faz um bem a cada um daqueles que andam em retidão, e Ele é como um sol. Sabe, irmãos, na caminhada da gente na vida, às vezes a gente põe o pé em lugares que nos congelam os pés ou o pé. Às vezes a gente não espera que a coisa nos atinja, e nós somos atropelados pelo infortúnio, nós somos atingidos inesperadamente por algo trágico, uma notícia de alguém que morre, de quem nós dependemos emocionalmente, financeiramente, de alguém que nós amamos muito, uma doença que se instala no nosso corpo e de repente chega a notícia, a falência, o desemprego. Muitas vezes um filho que é uma bênção chega num momento da vida em que a gente imagina que não pode ter esse filho,
E aí começa a chorar pensando no que aquela criança vai passar de falta. E a gente não se vê competente para mudar isso. Aqui no Brasil, não se fala em meter o pé na neve, como a experimentou. A gente costuma dizer meter o pé na jaca. Às vezes a gente erra, e erra feio tentando acertar. Você pega todos os seus recursos e coloca num investimento, e você diz, esse investimento vai me dar retorno, agora eu vou ganhar dinheiro, o meu negócio vai prosperar, eu vou abrir essa oficina, eu vou montar esse escritório, eu vou aplicar esse dinheiro, eu vou emprestar e vou receber com juro, eu vou alugar o meu imóvel, e de repente a pessoa que te alugou não te paga, aquele rendimento não vem, e você perde todo o dinheiro que tinha. Uma dorzinha de repente se transforma numa notícia de que você tem uma doença para a qual a medicina ainda não tem cura. O fato é de que nós estamos caminhando, estamos entregues a todo tipo de possibilidade de coisas ruins, e isso nos assusta tanto que a gente tenta se garantir através de seguro. Um seguro social é a Previdência. Hoje na escola dominical nós falamos tanto sobre isso. Quantas pessoas eu ouvi nos anos que tenho caminhando com Jesus, que disseram para mim assim, pastor, daqui a 5 anos eu vou me aposentar, e quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou ficar o dia inteiro. Olha, se eu ganhasse, irmãos, se eu ganhasse R$1.000 para cada vez que eu ouvir isso, eu provavelmente estaria muito rico hoje. É verdade que eles se aposentaram e não foram trabalhar não, compraram um sítio, desenvolveram doenças, esqueceram da promessa. Mas hoje, mais do que nunca, a gente está surpreendido com uma notícia de que não vai se aposentar. Nós vimos recentemente um senhor baixinho, gordinho, né? Parece que ele é muito bem nutrido, parece que ele come muito bem, que ele dorme muito bem, ele se veste muito bem, é o presidente da Câmara, né? E parece que ele está muito bem, dizendo que um trabalhador hoje trabalha até 80 anos normalmente. Você pode imaginar um parente seu com 80 anos trabalhando normalmente, virando uma maceira, dirigindo Uber até de madrugada com 80 anos? Você pode imaginar alguém com 80 anos fazendo o serviço da sua contabilidade? Você pode imaginar o seu cirurgião que vai te operar com 80 anos, te operando? Irmãos, pode até ter um ou outro, mas eu vou te falar uma coisa. Eu comprei nessa viagem que fiz essa semana, uma Bíblia escrito letra hiper grande, mas me arrependi. Eu devia ter comprado uma outra que estava escrito assim, letra jumbo. Desde os 40 anos eu comecei a ter perdas, que é normal na nossa espécie. 38, 40 anos você começa a ter perdas, e você começa a esticar o braço, e começa a esticar o braço, e começa a esticar o braço, e um dia o braço já não te ajuda mais, aí você começa a usar óculos, não tem jeito. Você pode imaginar o cirurgião de 80 anos operando o seu coração, melhor, operando o seu filho, a sua filha? Mas o nosso presidente da Câmara disse que sim, que um homem com 80 anos, uma mulher com 80 anos pode trabalhar normalmente. Eu não acredito. A aposentadoria dele está garantida, porque esse ano saiu a lista dos 140 alguma coisa, que já tem direito entre os deputados de se aposentar. Eles não vão se aposentar com 80 anos e não vão se aposentar com a média da aposentadoria do brasileiro, que é de R$1.300. Eles vão se aposentar com salários que ultrapassam os 30, talvez os 40 mil reais. Eu queria vê-lo virar uma maceira com 80 anos, não como vingança, mas porque eu acredito no que ele disse, que consegue fazer isso. Mas eu acho que eu não vou ver isso não. O fato é que o sonho que a gente tem de se aposentar, de ter uma renda que te permita descansar, não vai se preocupar, nós não temos mais. Aí a grande pergunta é: o que eu faço diante disso tudo? Sabe o que eles querem fazer? O que eles querem fazer é que a gente compre plano de previdência privada. Vão enriquecer os bancos ainda mais. É isso que eles querem. Então eu te pergunto, o que é que nós podemos fazer? O que é que a palavra de Deus diz que eu posso fazer quando eu estou diante da doença, quando eu estou diante da falência, quando eu estou diante do perigo, quando eu estou diante dessas tragédias que caem sobre nós, e a gente fica sem saber para onde ir?
palavra de Deus diz: bem nenhum faltará àqueles que andam retamente, porque o Senhor é sol e escudo para aqueles que o temem. Então a Bíblia vai me ensinar que o justo anda pela sua fé. A fé, ela é poderosa porque ela toca o coração de Deus, ela dispara o poder de Deus em favor daquele que espera no Senhor. Então a palavra de Deus vai dizer para nós através do profeta Malaquias, e nós lemos, e eu quero ler de novo e quero te pedir que você confirme comigo. Veja lá o Malaquias, então, verso 18 do capítulo 3, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então eu tenho uma promessa de Deus: bem nenhum faltará àquele que anda retamente, porque o Senhor é sol. Ainda que alguma coisa congele-me, ainda que alguma coisa me faça sentir tanto pavor, tanto medo, que eu tenha tanta desesperança, que eu fique tão chocado, ainda que seja uma doença instalada no meu corpo, ainda que seja uma tragédia sobre o meu familiar, ainda que seja uma falta de recurso, ainda que seja essa coisa terrível que está sobre nós, que é olhar para frente e dizer: nós não teremos aposentadoria, nós não teremos um dinheiro no final do mês para comprar o pão, para pagar a luz, para pagar as nossas necessidades mais básicas, enquanto estes que estão votando essa lei, dizendo que nós devemos fazer o sacrifício, estão gordinhos, brilhantes, ganhando seus milhões, viajando para fora e dizendo que vão se aposentar agora, com 30, 40 anos. Quem é que vai nos defender? Certamente não é o Chapolin Colorado. Aquela coisa de quem poderá nos defender, e aparece ele, o Chapolin. Isso não existe. A palavra de Deus diz que existe um Deus que não deixa faltar bem nenhum àqueles que esperam por Ele. Sabe, irmãos, a grande diferença é que para você esperar em Deus, você precisa ter a mente de Cristo. Você tem que ser nascido de novo, porque a Bíblia nos ensina que o homem natural, o homem que apenas tem a lógica do mundo, o homem que apenas conta com os recursos que ele pode manobrar, com os recursos que ele pode transformar, que ele pode, reduzir ao método científico, ou que ele pode pela filosofia tentar compreender, este homem não cogita, não entende, não conhece as coisas de Deus. Ele olha para o universo e ele não consegue ver Deus. Ele prefere acreditar que houve um grande boom no universo, o Big Boom, e que disso saiu todas as coisas, do nada absoluto, sem nenhuma causa anterior, todas as coisas se formaram. E aí esse homem que se fia na ciência não consegue ultrapassar esse ponto. Ele não sabe o que existe antes desse grande boom, mas aquele que nasceu de novo, aquele que entendeu que precisa ter uma experiência com Deus, compreender as coisas no Espírito, ele ganha a mente de Cristo. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios no capítulo 2, dizendo que o homem natural não cogita das coisas de Deus, mas o homem espiritual conhece todas as coisas e ele por ninguém é conhecido, porque ele vê o que ninguém está vendo, ele sabe do que ninguém está sabendo, ele ouve o que ninguém está ouvindo, porque Deus lhe ministra, Deus fala com ele, Deus faz com que ele ouça. Então ele começa a viver na dimensão da fé, e quando ele começa a viver na dimensão da fé, a palavra se cumpre na vida dele: bem nenhum vai faltar a esse homem. Então no momento da doença, o poder de Deus se manifesta, o poder de cura, e ele recebe a cura nele ou nos seus queridos, porque ele entra no combate da oração, ele entra na busca, ele entra na campanha, ele faz como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e que perdeu todas as coisas que ela tinha, toda a sua fortuna, durante 12 anos pagando médico. Quando o dinheiro acabou, ela disse: eu ouvi falar de um mestre que passa por aqui, e ele tem o poder de Deus. Qual é o nome dele? Jesus. Eu vou até esse Jesus. E ela dizia consigo: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. E ela dizia isso, ela recebeu a mente de Cristo, ela recebeu a revelação do Espírito, então ela creu naquilo que ninguém cria, e ela achou força para ir por trás de Jesus e tocar nas roupas dele, e quando ela tocou na roupa dele, ela recebeu a cura. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor fala que haverá uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Quando a gente fala de servir a Deus e não servir a Deus, eu quero te dizer que servir é a segunda palavra. A primeira é bem. Bem nenhum faltará àqueles que andam em retidão. Então o Senhor toma causa daquele que anda em retidão, e o Senhor fará com que o bem venha para ele. A palavra de Deus vai se cumprir: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados
segundo o seu propósito. Então eu entendo que o bem que Deus vai trazer para mim não exclui da minha vida a luta. Por isso é que a doença aparece, por isso que a perda aparece, por isso que uma notícia como essa da Previdência aparece, para que eu comece a entrar em luta e conheça o poder de Deus, para que eu entenda que Deus me deu o poder de, pela oração, pela retidão, fazer com que o poder dele, que é criador, se manifeste a meu favor. Então eu entro na brecha da oração, eu começo a interceder, eu começo a bombardear o céu, eu começo a ver o que ninguém está vendo, eu começo a ouvir o que ninguém está ouvindo, e aquelas pessoas que me cercam começam a dizer: você é louco, pare de esperar em Deus, a gente tem que levantar e fazer. E você diz para elas: mas eu já estou fazendo, e elas não entendem. Elas esperam que simplesmente você saia lá de peito aberto e enfrente as pessoas, vá para a rua e brigue e mate. E você diz: eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu sei que esse Deus que está no céu governa no mundo dos homens. Então você anda na fé, você se enche do poder de Deus e você sente Deus ministrando na sua vida. E aí a palavra de Deus diz assim: então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que me serve e o que não me serve. Essa é a segunda palavra: servir. E eu quero te contar um outro caso. Essa semana, passeando com meu pai, estávamos saindo e conversando das coisas antigas. Papai era taxista e teve uma época que ele teve um Corcel, 1974, 1975. Vocês se lembram quando Belo Horizonte tinha os táxis amarelos? Um amarelo bem forte, um amarelo indiano, uma coisa assim. Papai tinha um Corcel 4 portas e o carro deu um problema. Foi para um mecânico, o mecânico disse: temos que tirar o cabeçote, a parte de cima do bloco, temos que tirar, tem que mandar plainar. Mandou para a retífica, plainaram o cabeçote, trocaram o necessário, o mecânico colocou e o problema continuou. Que coisa estranha, passava água, voltou para a retífica, fez o teste de trinca, olhou se tinha trinca no cabeçote, que não dava para ver a olho nu, tinha que ser com o aparelho, não tinha trinca. Mandou trocar mais alguma coisa, volta no mecânico, o mecânico monta tudo de novo, liga, passa água de novo. E eles fizeram isso várias vezes, e o mecânico ia lá na loja de peça, comprava as peças. Um dia papai falou: olha, me dá isso aqui. Onde é que vocês estão comprando? Estão comprando na loja tal. Ele falou: não adianta, vamos fazer o seguinte: que peças que vocês colocaram? Põe tudo num pacote. Aquelas peças que tinham colocado e retirado, colocaram num saco. Ele pai pegou aquilo, levou lá na concessionária, foi no balcão onde vendem as peças originais lá e disse: escuta, trocaram tudo isso no meu Corcel e não dá certo, o defeito é esse ele está se repetindo. Aí a pessoa olhou, pegou a peça, pegou uma junta do cabeçote, é uma peça que fica entre o cabeçote e o motor, e disse: o seu carro é um carro que ele é álcool, ele é gasolina, o que ele é? É um carro antigo. Papai disse: é gasolina. Falou: olha, te deram junta de outro carro, ela é muito parecida, mas não é do seu motor. Essa junta não é do seu carro, não serve no seu carro. E porque não serve no seu carro, mas parece, é da mesma marca, é de um modelo muito parecido, mas não é do seu carro. Então ele deixa passar água e compromete o funcionamento do seu motor. Esta junta não serve no Corcel 1, isso é junta de Corcel 2, sei lá. Caramba! Esse trabalhão todo, desmonta motor, monta motor, desmonta motor, tudo porque uma junta não servia. Sabe, irmãos, às vezes você está na igreja, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você ora, você é uma boa pessoa, não deseja mal para ninguém, mas você não serve ao Senhor. Você parece que serve, você parece com quem serve, você fala glória a Deus, aleluia, você lê a Bíblia, você ora, mas no íntimo do seu coração o pecado ainda está aí. No íntimo do seu coração você ainda guarda a luxúria, você ainda guarda, sabe, o rancor, você ainda tem uma língua que fala mal dos outros, você ainda rouba a Deus na sua obrigação de sustentar a obra com dízimos e com ofertas. Você ora, mas você não ora com o coração, você ora de uma forma mecânica. Você parece que serve a Deus. Se alguém pergunta qual é a sua religião, você diz: eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Se alguém disser onde é a sua igreja, você diz: é na avenida tal, número tal. Qual é o nome da sua igreja? É fulana de tal. No domingo você vai à escola dominical, você sai com os irmãos de vez em quando para aquelas festividades da igreja.
mas dentro do seu coração, o seu coração não é transformado. Você não entregou a sua vida para Jesus, existem reservas. Se perguntar para o seu cachorro, como é que você o trata, o seu gato? Vamos imaginar que Deus conceda, como concedeu a mula que servia a Balaão, o poder de falar. O que o seu gato diria, o que o seu cachorro diria? Você vai dizer, pastor, o senhor é muito maluco. Agora eu vou conversar com o bicho. Meu irmão, a Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais. Está escrito na Bíblia. O justo não chega em casa e chuta o seu cachorro, não deixa morrer de fome, não olha para o cachorro doente e diz, isso é só um bicho, não precisa levar no médico, no veterinário. Eu não vou gastar dinheiro com remédio, com bicho, porque o justo ama os seus animais. Ele ama. O justo se preocupa com o seu próximo. Quando ouviu falar que ia faltar combustível e que os alimentos não iam chegar, aquele que parece cristão, mas não é cristão, sabe o que ele fez? Ele correu para o supermercado e comprou tudo o que ele podia, porque comprando tudo o que ele podia, ele ia estar abastecido, mas os outros não teriam, porque ele comprou tudo. Ele não comprou a sua necessidade. Graças a Deus, aquele período durou poucos dias e a coisa se resolveu. Mas o justo, ele pensa no próximo. O justo, ele olha para a dor do seu vizinho, do seu parente, e ele intercede. Ninguém sabe, mas ele ora por aquela pessoa. Ele serve a Deus. Ele chega na igreja para receber uma ministração diante de Deus. Ele diz, Senhor, o meu coração está congelado, o meu coração está endurecido, o meu coração é de pedra, mas eu preciso me achegar ao teu sol, Senhor, no teu calor vai derreter o meu coração. Eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu quero que o Senhor fale comigo sobre perdão, eu quero que o Senhor fale comigo sobre serviço, eu quero que o Senhor fale comigo sobre amar a minha esposa, amar o meu marido, amar os meus filhos. Eu quero que o Senhor fale comigo sobre a minha obrigação como testemunha. Então, irmãos, nós temos essa palavra bem nenhum falta aquele que serve ao Senhor. O seu problema tem solução, e a solução passa pela fé. A fé pode usar o médico, a fé pode usar uma empresa, a fé pode usar uma série de coisas. Eu fico pensando, se nós fizéssemos hoje aqui uma pesquisa, eu quero começar comigo. Se você chamasse a minha esposa aqui, e desse para ela um microfone, e dissesse, o que você acha do seu casamento de 33 anos? Se você pudesse voltar lá atrás e achar aquela menina, que é você hoje, você casaria com esse pastor? Irmãos, e disse para ela, seja sincera. Talvez ela diga, olha, se eu entrasse na máquina do tempo e me encontrasse lá atrás, como De Volta para o Futuro, aquele filme que fez muito sucesso há uns anos atrás, eu diria para mim mesma, não se case com esse pangaré, não se case com esse cara. Por quê? Porque ele é um ogro, porque ele vai te bater, porque ele vai te deixar passar necessidade, porque ele não vai te dar sossego. Mas talvez ela dissesse, eu diria para aquela menina de 20 anos, casa, porque ele é um bom marido. Vai errar, mas vale a pena, todo mundo erra, os erros são suportáveis. Sabe, se a gente chamasse o seu marido e perguntasse, o que você diz da sua mulher? Que testemunho você dá da sua mulher? Talvez, se ele fosse sincero, ele diria, olha, não é uma boa pessoa, mas ela é crente, mas ela é cristã. Pois é, mas quando chega lá em casa, muda tudo. O senhor ainda não ouviu os gritos dela, o senhor não sabe o que eu passo. Se a gente perguntasse para o seu chefe, para o seu patrão, que tipo de funcionário é o seu? Não estou falando do funcionário que tem consciência e faz reivindicações que são legítimas, que se impõe, que diz ao patrão quando o patrão está errado, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter ao que é errado. Eu estou falando daquele que chega atrasado, daquele que murrinha, daquele que faz fofoca, daquele que usa o equipamento da empresa para estar no WhatsApp, no Instagram, daquele que não produz, daquele que entra dizendo, esse cara vai ver, eu vou ferrá-lo lá na justiça. Se bem que houve uma reforma trabalhista e essa ferrada na justiça está meio comprometida agora. O que é que essas pessoas diriam? O que o seu vizinho vai falar da sua vida?
perguntar ao seu vizinho que tipo de testemunho tem essa pessoa, porque o Senhor Deus diz que bem nenhum faltará aos que andam em retidão. Ele vai fazer com que o bem aconteça na sua vida, Ele vai transformar a tragédia em bem, Ele vai pegar aquela notícia ruim e vai dar um golpe de jiu-jitsu santo, e vai colocar aquela coisa no chão e vai levantar uma coisa boa para te entregar. É isso que Deus vai fazer, mas desde que você ande em retidão, desde que o seu testemunho seja bom, desde que você, com a sua vida, manifeste a presença de Deus na sua vida. Ah, meu irmão, não vai te faltar bem nenhum, e o Senhor Deus diz assim: bem nenhum vai faltar a essa pessoa, e todo mundo verá a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Aquele que me serve, ele é perfeito no seu caminho. Aí o Senhor Deus diz assim, olha que coisa linda, hein? Ele diz aqui: então vereis outra vez. Deus não faz isso apenas uma vez, Ele faz isso muitas vezes, muitas e muitas vezes. E aí nós lemos em Mateus capítulo 5, de 14 e 16, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que adianta um sal que não salga, só para ser jogado fora? O que adianta uma lâmpada que não ilumina? A lâmpada acesa é colocada num lugar alto, para que ilumine a todos. Que os homens vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a Deus. Que vocês sejam uma cidade iluminada. Todo mundo vai ver a diferença do que Deus faz a seu favor. Você olha para frente e diz: aquele moço gordinho que diz que pode trabalhar até 80 anos, Deus dá essa bênção para ele, em nome de Jesus. Senhor, dá para ele, é bênção demais, passa essa bênção para frente, Jesus. Eu não quero essa bênção não, passa para ele, ele quer, porque está escrito: será ligado na terra e será ligado no céu. Deus dá para ele, e dá para ele um trabalho gostoso, para ele lembrar. Dá para todos esses que estão fazendo essas coisas o troco, Senhor. Levanta-te, ó Deus. Onde está o Deus de nossos pais? Onde está o Deus que fez as histórias que estão na Bíblia? Onde está o Deus que jogou o exército de Faraó dentro do rio e nunca mais ele apareceu? Onde está o Deus que mandou 10 pragas sobre o Egito e mostrou a diferença entre o povo que servia a Deus e o povo que não servia? É esse Deus que nós queremos. Mas sabe, meu irmão, para a gente fazer uma oração dessa e ter resposta, nós temos que ser como a junta perfeita do cabeçote. Nós temos que ser a junta que tem os buracos no lugar certo, as curvas no lugar certo, a espessura correta. Não basta ser da mesma marca, não basta ser de um modelo parecido, tem que ser a mesma junta, tem que servir, e vereis a diferença entre o que te serve e o que não te serve. Eu não sei se na restauração, se lá no céu vai ter bicho. Tomara que tenha, tomara que tenha. Eu gosto de bicho, adoro cachorro, adoro gato, adoro passarinho, adoro tudo que é bicho, me encanto com uma aranha que está andando. Não gosto que mate cobra. Um dia apareceu uma cobra lá em casa, na roça. Simone me chamou e falou: estou limpando a casa, tem uma cobra atrás da porta da cozinha. Irmãos, a jararaca mais linda do mundo, enroladinha. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, falei: não vai rolar de você ficar aqui dentro. Arrumei uma vasilhazinha e fui lá e retirei. Entrei no meio do mato, coloquei e disse: vai embora, minha filha, vai embora. Eu e você viajamos na mesma astronave nesse espaço maravilhoso. A terra pertence a nós dois. Vai embora. Eu não sei se lá no céu vai ter bicho, mas eu gostaria de saber o que os bichos vão falar de você, o que os bichos vão falar de mim. Como é que nós tratamos a criação do Senhor? Como é que nós tratamos? Eu gostaria muito de encontrar lá no céu os meus vizinhos, e que eles pudessem olhar para mim e dizer para mim: nós sabíamos que você ia estar por aqui. E eu ia dizer para eles: que bom que vocês também estão aqui. Eu queria saber o que a minha mulher fala de mim, o que o meu marido fala de mim, o que o meu filho fala de mim, o que o meu pai fala de mim, o que o meu chefe fala de mim, lá diante de Deus. Porque aí eu vou saber se eu sirvo ou se eu não sirvo a Deus. Irmãos, Jesus, para a gente concluir, disse assim: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vamos lá.
para a gente concluir. Quem quiser me seguir, você quer ser chamado de cristão, crente, evangélico, católico, ou qualquer nome religioso que faça referência a Jesus? Se você quer, existem requisitos. Se você não quer, viva do jeito que você acha que deve. Se você quer servir a Deus, se você quer seguir a Jesus, negue a você mesmo, negue o seu temperamento, negue os seus pontos de vista, esqueça os seus achômetros, dobre o seu joelho e faça referência a tudo na sua vida a Deus. Pergunte a Deus: Deus, o que é que eu devo fazer? Eu creio no Deus que fez os ouvidos, então eu tenho que crer por consequência que o Senhor ouve. Eu creio no Deus que fez a boca, que deu o dom de falar, então eu tenho que crer por consequência que o Senhor fala. Então fala que o teu servo ouve, então fala que a tua serva ouve. Se eu quero servir a Jesus, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo sobre o meu casamento, fala comigo sobre a minha profissão, fala comigo sobre a minha saúde, fala comigo sobre o meu dinheiro, fala comigo sobre o meu envelhecimento, fala comigo, Senhor, sobre cada detalhe da minha vida. Eu não paro para comer, irmãos, apenas para dizer: Deus, muito obrigado por essa comida. Sabe, eu devia fazer uma oração mais demorada um pouquinho. Senhor, como eu devo comer isso? Eu devo comer isso? O Senhor pôs na minha mesa, mas nem tudo que vem à minha mesa é para eu comer. Talvez naquele momento o Senhor Deus ministre ao seu coração dizendo: me entrega essa comida e entra em jejum. Hein, Senhor? Entra em jejum e começa a orar pelo Júnior e pela Amanda. Vocês vão... O que é isso? Que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Eu não sei de nada, mas você ouviu a voz do Senhor e começa a jejuar. E durante aquele período você começa a sentir fome e começa a se alimentar da palavra. E você vai para um cantinho e diz: Deus, o Senhor é o meu pão, o Senhor é a minha água. Até onde eu devo ir com esse jejum? E de repente Deus vai dizer para você: agora me entrega o jejum. E aí, passados alguns dias, você encontra com o Júnior e com a Amanda, bate um papo, dá um abraço, e eles, sem saber de nada, dizem para você: alguns dias nós passamos por uma luta. Você acredita, vou inventar aqui, que um assaltante nos parou no sinal, com o revólver na mão, e de repente, ele meio que olhou para trás e saiu correndo, a gente não entendeu nada, e você vai falar: Deus me usou naquela hora. Sabe, irmãos, de repente você está em casa cozinhando, e dizendo: Deus, eu tenho que pôr comida para a minha família, eu tenho que colocar, e Deus diz assim: põe a comida, não come, vai para o hospital. Hein? Vai fazer uma visita no pronto-socorro, no hospital de clínicas, porque você e Deus, agora você serve a Deus, e Deus fala com o servo dele, e quando Deus fala com o servo, é para que o servo sirva. E você vai, e você dizer agora: Deus, e Deus fala para você: sobe ao 7º andar. Você chega e diz: eu quero um 7º andar, e a menina diz: enfermaria? Qual? Você diz: aí Deus ministra o seu coração: 703, pode subir. E tem aquela única pessoa ali dentro que não recebe visita de ninguém, de nenhum parente, e Deus vai a você e diz assim: vai e ministra o coração dela. Irmãos, eu já vi isso acontecer, e foi maravilhoso o que aconteceu a partir disso. Como Deus fala conosco, e você vai por um caminho e Deus diz: para. E Deus tem muitas formas de falar. Sabe, irmãos, ontem eu saí para pedalar de manhã. Eu gosto de pedalar, vocês sabem disso. Peguei uma estrada linda, assim, em cima de uma ponte sobre o Rio das Velhas. Está sujo, está vermelho tom de Vale, sabe aquele vermelho lama da Vale? Não é a lama da Vale, mas é o mesmo tom. E dá dó, porque eu já vi aquele rio limpo no passado, mas ainda é grande, ainda é imponente naquele trecho. E peguei a estrada, encontrei com ciclistas, conversamos, obras do acaso, parentes de um parente, quase parentes meu, e continuei. De repente meu coração foi apertando, agoniando. Sai dessa estrada, e eu comecei a sentir uma dorzinha aqui entrando na minha cabeça, saindo aqui atrás e deixando isso aqui bem quente. Eu falei: gente, eu não tenho dor de cabeça, eu não sei o que é dor de cabeça há muito tempo, não tenho isso.
E eu pedalando e a dor aumentando. E de repente uma voz disse ao meu coração: você vai continuar nesse caminho? Mesmo eu te segurando para não continuar? O Senhor fala, glória a Deus. Virei a bicicleta e peguei o caminho de volta, levei a mão no capacete aqui atrás, enfiei, passei a mão, falei assim: tá quente. E quando eu tirei a mão já não tinha mais nada, foi só sair daquele caminho e dar meia volta e vim embora. Eu não sei o que tinha lá na frente. Quando eu encontrei com o pessoal, eles perguntaram: mas você pedala sozinho? Eu falei: pedalo sozinho. Não sei o que tinha por lá, mas eu sei que não era para eu ir para lá. O Senhor nos guia, nos dirige, não nos deixa enganado, não nos deixa no caminho do perigo. Meu irmão, quando você para, você serve a Deus e Deus ministra o seu coração, e aí a gente recebe o bem do Senhor. A única coisa que eu não gostei é que tinha muita reta naquele percurso, mas hoje eu tirei a diferença. Depois do almoço escolhi um percurso cheio de subida e falei: hoje nós vamos nivelar, reta de ontem, subida de hoje, dá um pedal bacana. E foi maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus guarda o melhor para os seus servos. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu já sou de Jesus. Não, eu quero te convidar a ser servo. Eu quero te convidar a dizer hoje à noite: Deus, eu vou te servir, e eu sei que bem nenhum vai faltar à minha vida, que virão lutas, mas o Senhor vai transformar cada luta da minha vida em vitória. Aleluia, irmão. Cada luta sua vai ser uma vitória para você testemunhar. Você vai falar do cuidado de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida do seu negócio, no seu emprego, porque Deus faz obra completa. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus: nós vamos nos aposentar sim, em nome de Jesus. Posso ouvir isso da igreja? Amém. Desperta tu que dormes, entra na oração, vamos barrar essa indecência com a nossa oração diante do Senhor. Com exceções, Senhor, em nome de Jesus, deixa esse povo trabalhar até 80 anos, eles gostam, eles acham bom. E eu vou abrir aqui aquele moço, é um nécio, para dizer uma coisa dessa. Em nome de Jesus, que essa bênção fique só para ele, e para eles que estão lá com ele. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.